Olá! É possível encarar com bom humor uma doença degenerativa como a esclerose múltipla? Sim, e é essa história que nós vamos conhecer melhor no programa de hoje com o ator e escritor Nando Bolognesi. O Nando mora em Itu e atua em São Paulo, está em cartaz já há 3 anos com a peça Se Fosse Fácil, Não Teria Graça, onde ele conta de forma bem humorada como tem sido a sua vida após o diagnóstico da doença aos 21 anos de idade. Bem-vindo, Nando, um prazer tê-lo aqui no Lado a Lado. Obrigado, Mina, é um prazer, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz que nesse intervalo aí na temporada, no finalzinho da sua temporada lá no Tucarena, você pôde estar aqui com a gente e é mesmo uma felicidade poder estar levando essa mensagem para as pessoas hoje. Para mim também é uma felicidade, obrigado, viu? Pelo convite, pelo espaço. Nando, 3 anos já em cartaz com a peça? Isso, eu estou em cartaz, eu comecei em agosto de 2013, né? Já está 3 anos e quase 3 anos e meio, e eu tenho um relatório, eu tenho um diário das apresentações, então eu já sei que eu fiz 161 apresentações, eu marco os locais, quantas pessoas foram, o que aconteceu na apresentação, tem um diário bem bacana, e 160 apresentações é bastante, né? Eu estou adorando essa experiência de estar em cartaz tanto tempo, eu nunca fiquei 3 anos e pouco com o mesmo espetáculo em cartaz. Está sendo um aprendizado incrível, ainda mais trabalhando sozinho, né, um solo. Eu fiz o Jogando no Quintal, que era um espetáculo grande, com 13, 14 palhaços e tal. Então está sendo um processo muito, muito intenso para mim, estou muito feliz. E como que surgiu, né, essa ideia de montar um espetáculo fazer as pessoas rirem com a sua história de vida e a esclerose múltipla? Então, essa é uma história que não vai ter nenhum glamour, porque na verdade foi por pura necessidade. Eu sempre fui ator, só que com o avanço da doença chegou um momento no qual eu não conseguia mais trabalhar como ator. Aí eu vivi uma crise, eu vou ter que largar a minha vida de ator vou ter que arrumar outro emprego. Eu falei, poxa, eu não vou conseguir emprego em nenhuma empresa, porque vai ter um momento na entrevista, vão perguntar se eu tenho experiência, vou falar que há 20 anos sou palhaço, não vou conseguir emprego. Vou tentar carreira pública. Aí eu falei, eu vou ser funcionário público, e eu vou deixar de ser artista para ser um reality funcionário público, uma bobagem. Aí eu fui fazer o cursinho, conheci pessoas incríveis no cursinho. Eu falei, nossa, como a gente se acha, né? Por que eu sou melhor do que eles? Porque eu sou ator, querem ser funcionário público. Já tomei logo essa lambada logo de cara. Aí eu fui aprovado no concurso, mas eu perdi a vaga. Por quê? Pois é, eu perdi a vaga na perícia médica, por eu ter esclerose múltipla. Eu tentei explicar que eu não tinha feito concurso para bombeiro, não sou auditor fiscal, mas eu perdi a vaga. E eu falei, bom, agora, eu lembro o dia que eu fui com a Hélida, nós fomos para São Paulo fazer a perícia médica, e aí tinha saído um diário oficial que eu tinha perdido a vaga, e a Hélida foi buscar o carro no estacionamento, porque como para mim caminhar é difícil, ela me deixou, eu fui deixar o carro, e eu fiquei no barzinho ali tomando um refrigerante, e eu comecei a pensar, acho que foi bom eu ter perdido essa vaga, porque eu não ia ser feliz sendo funcionário público, e eu vou ter que trabalhar. O que eu posso fazer? Eu só sei fazer no palco. Eu vou ter... Que espetáculo eu posso fazer no qual eu fique sentado? Um que eu conte a minha história, beleza. Aí a Hélida chegou com o carro, eu entrei e falei, acho que foi bom. Ela olhou assim pra mim, eu acho que foi bom eu ter perdido a vaga. Como foi bom, Nando? Eu acho que foi bom. Eu falei, porque agora eu vou fazer... Aí eu resolvi fazer o espetáculo. Porque eu me vi numa situação na qual eu não tinha com o que trabalhar, já tinha ido à bancarrota, porque eu tinha ficado 1 ano só estudando, então nós já estávamos quebrados. E eu falei, tenho que trabalhar urgente. O que eu posso fazer é no palco. Aí isso foi em maio. Em agosto, eu estreiei o Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. Era uma necessidade que eu tinha de trabalhar. Eu falei, bom, se eu fizer um espetáculo no qual eu narro a minha história, está justificado porque que eu vou fazer o espetáculo todo sentado. Então, beleza. Aí eu preparei o espetáculo e junto comecei a fazer o livro também. E aí eu estreiei em agosto por conta disso, que eu falei, preciso trabalhar. É a minha única possibilidade de trabalhar no palco. O único espetáculo no qual faça sentido eu ficar sentado o tempo todo é se eu contar a minha história. Então, para sintonizar o nosso público, Hélida é a esposa do Nando e que já esteve aqui no Lado a Lado, inclusive, recentemente, atriz, né, produtora cultural. E com relação ao palhaço, que o Nando acabou de falar, ele também é palhaço profissional e já fez vários trabalhos que a gente vai falar mais adiante, né? Sim. Vamos ver um pedacinho da sua peça? Vamos. Podemos ver? Claro. O mundo hoje em dia tem 6 bilhões de pessoas. Eu sou eu, para mim. Para os outros 6 bilhões de pessoas, eu sou o outro. E aí o cara fala assim, mas é claro, cangurus não usam bolsas vermelhas. Antes de vir, o Lester está lá. Japão, aí vamos nós.
Estamos indo agora. Rodando 1.600. Oh! 1.600. Eu posso, por exemplo, ir rolando. Nando, você fez a peça e o livro mais ou menos ao mesmo tempo, né? Tá aqui o livro, né, que eu ganhei do Nando. Muito obrigada. Já li todinho. Um palhaço na boca do vulcão. Então, explica pra gente esse episódio, né, que deu nome ao livro. Quando eu fiz o livro, o primeiro nome que veio foi o nome do espetáculo. Se fosse fácil, não teria graça. Aí eu e o editor falou, não, porque esse nome vai levar o livro para a bancada de autoajuda. Com certeza. Eu não queria que o livro fosse para autoajuda. Eu falei, não vou escrever um livro de autoajuda. Aí a gente começou a buscar outros nomes. E aí Um Palhaço na Boca do Vulcão tem a ver com uma história que eu narro no livro, que foi quando eu estava viajando, eu fui diagnosticado com a esclerose múltipla em 1990, durante essa viagem que eu fiz pela Europa. Eu fiquei 1 ano viajando. E quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, beleza, mas quando eu tiver crise eu tenho que tomar cortisona, é isso, beleza. Achei que não tinha problema algum, voltei para a viagem, não tem nenhuma importância para a doença. Mas teve um momento no qual eu falei, opa, a coisa talvez não seja assim tão simples. Que foi que eu estava andando, eu estava num albergue lá na Bélgica e não estava conseguindo mexer meu pé. E aí eu recuperei na memória a lembrança desse episódio. Que eu tive em Stromboli, que é uma ilha ao norte da Sicília, no sul da Itália. E Stromboli é um vulcão ativo. Aí eu fiquei lá uns 2 ou 3 dias e era muito pouca coisa para ver, porque a ilha é só o vulcão mesmo. Aí depois de 2 ou 3 dias eu fui fechar a conta e o dono da casa lá onde eu aluguei o quarto falou, mas como você vai embora sem subir na boca do vulcão? Tem que ir lá em cima. Eu falei, cara, mas é um vulcão ativo, né? O cara falou, não, mas as crianças vão, tem microerupção quase todo dia, você nem percebe, nossa, cada vez fica pior, né? Tem microerupção todo dia. A última vez que teve uma erupção grande que tivemos que esvaziar a ilha de uma hora para outra foi em 85, a gente estava em 90. Quer dizer, mas aí quando ele falou que as crianças iam, eu falei, não, tem que ir, né? Aí eu subi, na manhã seguinte subi na boca do vulcão. Aí quando eu cheguei no topo do vulcão, no topo da montanha, tinha um platô que ficava acima da cratera, mas muito próximo à cratera. O platô ficava uns 5 metros acima, mas eu tinha uma visão bem privilegiada ali da boca do vulcão. E eu, quando fiquei lá em cima, me chamou muita atenção, eu estar diante da cratera do vulcão ativo, saiu uma fumaça ali o tempo todo. E eu percebi que eu estava cercado de mar Mediterrâneo 360 graus. E quando eu coloquei a minha mão no chão, eu percebi que o chão era quente. Então eu fui ficando muito impactado com a força da natureza. Eu me senti muito menor, muito pequeno diante daquilo tudo. Impotente. Só que aí, isso ainda não tinha acontecido, era só um refresco, porque dali a pouco eu comecei a ouvir um ronco que vinha dali da boca do vulcão. Aí eu falei, acho que eu estou sugestionado, mas eu não estava, era um ronco mesmo. Aí a fumaça foi ficando mais densa, e aí eu assisti uma microerupção que por 10 ou 15 segundos eram lançadas pedras ali da boca do vulcão para o alto, voltavam a cair dentro da cratera do vulcão. E aí quando aconteceu tudo isso, aquela sensação que eu já estava sentindo de desproporção, de força e tamanho entre mim e tudo aquilo, ficou ainda muito maior, né? E aí eu fui atravessado por um sentimento de desimportância de mim mesmo. Mas não era uma coisa de me deixar mal, deixar deprimido, era só uma constatação do meu tamanho diante de tudo e da minha impotência, da minha vulnerabilidade diante de tudo. E quando eu estava lá tentando mexer meu pé, não conseguia e tudo mais, eu fui lembrando dessa história e falei, eu acho que isso, a esclerose múltipla pode desempenhar na minha vida esse mesmo papel, de ser uma coisa tão maior do que eu, que me coloca numa posição tão impotente e tão vulnerável quanto aquela que eu presenciei na boca do vulcão. Por isso, então, o livro acabou chamando Um Palhaço, porque eu me tornei palhaço, né? E Um Palhaço na Boca do Vulcão, porque tem muito a ver com esse sentimento que eu comecei a ter com relação à doença, de que ela é muito, que poderia ser uma coisa mais forte do que eu, né? Poderia ser uma coisa contra a qual eu não teria muito recurso, embora foi eu descobrindo que sim, que tem, mas foi um momento de revelação para mim, sabe? E você começou a sentir esses sintomas e conta aqui no livro um episódio relacionado à bicicleta, né? Que você teve que amarrar o seu pé no pedal. Que é isso.
que eu estava lá, eu encontrei um amigo meu da época da escola, a gente alugou, a gente foi para a Holanda, e a gente estava viajando de bicicleta, e em determinado momento meu pé não parava mais no pedal. E aí tem uma coisa que tem muito a ver com o que eu falo no meu espetáculo, que eu falo que ao longo desses 26 anos que eu tenho esclerose múltipla, eu acabei descobrindo que muitas vezes o problema é a solução, né? As coisas, e que a gente acaba dramatizando demais as coisas, e que as coisas podem ser mais simples. E esse era um caso típico da coisa ser mais simples, porque meu pé não parava no pedal, eu podia ficar, ai meu Deus, pobre de mim, tenho 21 anos, não vou mais andar de bicicleta. Não, meu pé não parava no pedal, a gente pegou na floricultura, pegamos um pedaço de cordão, de barbante, e amarrei no pé no pedal. E segui a viagem com o pé amarrado no pedal. E aí, quando o editor mostrou para mim a capa, a primeira capa que ele mostrou foi essa, e eu gostei, só que eu achei que eu estava sendo muito amador. Eu falei, mas a gente pode aprovar a primeira capa? Porque eu já gostei dessa. E ele falou, não, mas eu gostei muito também. O rapaz que fez a capa foi muito feliz, porque ele capturou muito legal. Essa imagem. E já está na terceira? Está na terceira edição, Editora Grua, né? Isso, Editora Grua, uma editora lá de São Paulo. Foi lançado em agosto de 2014, aí a segunda edição um ano depois, e a terceira agora em agosto de 2016. Uma por ano. Uma por ano, né? Que é uma boa média. Muito bom. Ô Nando, vamos falar então agora um pouquinho da esclerose múltipla, um pouquinho da carreira, mais ou menos misturado aí, porque é como a história veio se desenvolvendo nesses 26 anos que você convive com a doença, né? Então, você recém-formado em economia pela USP, recém-formado em história pela PUC, decidiu tirar um ano sabático, foi viajar para a Europa e lá começou a sentir os primeiros sintomas da doença, aos 21 anos. Isso. Conta pra gente quais foram esses primeiros sintomas. Os primeiros sintomas foi que eu comecei a jogar muito mal futebol, eu sempre gostei de jogar bola, e eu jogava bola nos parques lá em Londres, que foi a minha primeira cidade que eu fiquei lá uns 3 ou 4 meses. Comecei a jogar muito mal, comecei a tropeçar demais. Eu lembro que esse mesmo amigo da bicicleta, eu encontrei ele em Paris, porque eu estava lá em Londres trabalhando de faz tudo ali numa joalheria do metrô de Londres, uma joalheria bem assim de um indiano, uma lojinha pequena e tal. E aí eu recebi um telefonema que tinha saído do meu estágio na Fiat. E aí entre Londres e Torino eu parei em Paris na casa desse meu amigo e 2 moleques de 21 anos, né? A gente tomou um porre de vinho lá em Paris e tal. E eu lembro que na volta do bar para a casa desse meu amigo, eu caí várias vezes, eu tinha dificuldade para levantar do chão. Ele falou, Bolonha, não é possível, não consigo levantar, cara, me dá a mão. Então eu comecei a experimentar muitos tropeções, jogar mal futebol. Esse dia que eu bebi, caí, não conseguia levantar. Aí eu escrevia diário. Eu estava viajando sozinho, apesar de nesse momento estar na casa desse meu amigo, 90% do tempo fiquei sozinho, então eu desenvolvi o hábito de escrever um diário. E eu comecei a notar que a minha letra estava feia no diário, estava ficando esquisita. E aí o ápice foi quando eu já estava em Torino fazendo estágio e teve uma manhã que eu não conseguia apertar o botão do desodorante. Aí eu falei, peraí, isso aqui tá demais, né? Aí eu comecei a lembrar dessas coisas todas, do futebol, dos tombos, dos tropeções, da letra ruim, enfim, alguma coisa. Mas me chama a atenção que mesmo nesse momento quando eu não conseguia apertar o botão, eu não fiquei em pânico. Alguma coisa esquisita, mas não fiquei muito preocupado. Aí eu fui no hospital público, lá em Torino, na Itália, fui atendido super rápido. E o médico não me falou de diagnóstico, e aí uma enfermeira, depois que eu saí do consultório, que ele pediu para eu ficar guardando ali no corredor, a enfermeira veio com o jogo de roupa de cama dizendo que ia me internar. Eu falei, não vou me internar aqui, mas eu não fiquei em nenhum momento achando que era alguma coisa grave, eu achei que era uma coisa folclórica, que eu tenho ótimas histórias para contar quando eu voltasse para o Brasil. Entendeu? Não vou me internar. Aí eu falei, não, mas então você vai ter que assinar um documento no qual o senhor se responsabiliza pelo que venha de acontecer por não ter se internado. Eu falei, nossa, mas não fiquei encanado. Me chama a atenção, acho que eu era muito moleque, sei lá. Aí eu assinei esse documento, fui para a Fiat, e aí lá eu passei no departamento médico também, e o departamento médico também não me deu diagnóstico nenhum, mas aí a Fiat me mandou de volta para o Brasil. Mas com a promessa de que eu voltaria. Você vai para o Brasil, faz seu tratamento, quando tiver tudo bom você volta. Aí quando eu vim para o Brasil, que eu recebi o diagnóstico. Eu fui num neuro, que era o neuro da minha mãe, eu nunca tinha ido a um neuro. E aí, quando eu contei a ele desses episódios todos, então o diagnóstico eu recebi em 90, mas nós percebemos que o primeiro surto tinha sido em 88. Porque quando eu contei a ele desses episódios, eu relatei. Falei, em 88 eu tive um primeiro formigamento nos pés, que foi uma meningite controversa que eu tive, que a benzedeira da minha mãe falava que não era meningite, e o infectologista da USP falava que era. E quando acabou a meningite, eu fiquei com uma dormência nos pés.
E aí quando eu contei isso para o médico em 90, eu falei que eu tinha um líquor. Você tem um líquor aqui? Eu tenho. Aí eu dei o líquor, quando ele olhou o líquor, aí ele fechou o diagnóstico. Ele falou, olha, você tem uma doença que chama esclerose múltipla e esse formigamento nos pés que você teve depois da meningite era o primeiro surto, foi o primeiro surto. Então e é uma história diferente porque geralmente as pessoas falam que é muito difícil de fechar o diagnóstico da esclerose múltipla. Até chegar na esclerose múltipla demora. E no meu caso foi na primeira consulta. Mas eu achei uma doença com nome estranho, né? Esclerose múltipla, nunca tinha ouvido falar disso. E ele falou que era uma doença, uma doença que se manifesta na forma de crises. Se você tiver uma das crises, não necessariamente você vai ter, se tiver, você toma um remédio à base de cortisona. Beleza. Eu voltei para minha viagem. E o lance da bicicleta foi depois disso, depois que eu tinha recebido o diagnóstico e tudo mais. E aí você foi controlando com a cortisona. Eu tive esse surto da bicicleta, depois que eu voltei para a Europa. Eu tive um outro surto depois, que eu fiz um curso de italiano, e eu fiquei completamente apaixonado por uma garota que a gente namorou. E quando acabou o nosso curso, ela voltou para o país dela, e eu fiquei lá. Aí eu fiquei mal e tive um surto. Aí eu comecei a perceber que os surtos tinham a ver com momentos de estresse. Emocional. Momentos de estresse emocional, então eu fiquei super mal. Até eu alugava um quarto numa casa de família e a senhorinha não me deixou ir embora. Falou, não, você vai ficar aqui, porque tinha acabado já o pacote, que você faz um pacote, né? E era uma senhorinha italiana super simpática. Não, você não vai embora. Ela ficou me cuidando, eu fiquei doente com dor de garganta e tal. E tive um surto que afetaram as minhas pernas, o meu pé. Então foi assim, eu recebi esse diagnóstico sem entender muito. E eu brinco que eu falo que eu estou entendendo até hoje. Porque ela vai se modificando, entende? A minha relação com a doença vem se modificando desde que eu recebi o diagnóstico. Porque o que ela significa para a minha vida vai se modificando porque ela avança, né? Ela vai avançando, ela vai mudando, entendeu? Aí você teve esse diagnóstico, voltou, terminou a viagem e resolveu voltar para o Brasil decidido a ser ator. Quer dizer, a família surtou, né? Eles ficaram surpresos, né? Porque eu tinha ido lá, tinha me formado em economia, em história, já comecei a dar aula de história, tinha feito estágio na Fiat, então estava tudo encaminhado ali para um cidadão, filho de classe média alta, que estudou numa escola bacana, portanto conseguiu entrar na USP e tá lá, sua trilha meio que, né, desenhada. Já desenhada. Aí o cara chega e fala que quer ser ator, mas aí meus pais, toda a vida meu pai sempre falava assim para mim, a única coisa que eu posso deixar para você é a sua formação. Mais nada. Então, se você... o cara fez 2 faculdades, agora tá fazendo, beleza, vamos pagar. Não, tudo bem. Não teve aquela coisa, não, agora você tem que trabalhar. Não, se você quer estudar mais, eu quero estudar mais. Quero ser ator, beleza. Aí eu fui prestar EAD e fui aprovado. E foi na EAD que você descobriu a linguagem do palhaço. Você percebeu que você tinha uma veia ali mais cômica. Quando eu fiz a EAD, assim, com relação à esclerose múltipla, antes de chegar no palhaço, eu não queria falar que eu tinha esclerose múltipla, não porque eu tivesse vergonha, medo, é porque eu não queria ser tratado como café com leite. Então eu fiquei sendo o trapalhão da turma, o cara desengonçado, que ia mal nas aulas de dança, mas eu preferia essa pecha do que ser o café com leite. Não faz isso, não, porque isso você não consegue. Coitadinho, assim. Eu não queria isso. E aí, eu fui fazendo a escola, fui me apaixonando cada vez mais pela linguagem do teatro, e eu tinha no meu íntimo essa sensação de que a minha veia era uma veia cômica, porque desde moleque eu sempre fui o palhaço da casa, né? O cara brincalhão, tirador de sarro, na escola também. E aí o palhaço foi, meio que casou nisso, né? Era o último semestre da EAD, a gente não tinha mais aula, eram só oficinas de montagem, e a última oficina ia ser a oficina de palhaço. E aí eu fui me apaixonando pela linguagem, fui me encantando com a coisa do palhaço e fui me dando bem, fui percebendo que acho que a minha história tem a ver com isso, né? E também, junto com essa identificação e tudo mais, teve a questão de eu conseguir me adequar à linguagem do palhaço com as dificuldades físicas que eu já tinha. Então, isso não foi preponderante, o fato de que no palhaço, tudo bem, um cara que anda meio devagar, que talvez tenha que usar bengala mais pra frente e tal. Porque nas outras oficinas EAD eu comecei a perceber que eu ficava mais preocupado com o meu desempenho físico do que com o meu trabalho artístico. Porque eu já tinha algumas dificuldades, entende? Então, quando pintou o palhaço, depois, quando eu olho para a minha trajetória, digo... Até porque teve um episódio que você caiu em cena durante uma peça que não era cômica, né? Não, era uma tragédia grega que se chamava Aulis. Eu caí em cena,
E eu comecei a notar que na escola, nos ensaios, eu sempre ficava mais preocupado com o meu trabalho, com a minha questão física. Eu participei de alguns longas-metragens, eu sempre ficava cansado. Eu comecei a me deparar cotidianamente com essa possível impossibilidade, entende? De como é que eu vou ser ator se eu caio em cena. Logo que eu entrei na EAD, eu fazia muita publicidade. E aí, depois de um tempo, eu começava a ter que pedir para me sentar nos filmes publicitários, ficava cansado. Então eu fui cada vez mais me confrontando com essa possível impossibilidade. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar com palhaço, entende? Entendi. Então, embora isso não tenha sido determinante, também acabou fechando o quebra-cabeça. Aqui eu posso, né? Ô Nando, aí você trabalhou um tempo no Doutores da Alegria, um tempo com os palhaços improvisadores, né? Jogando no quintal. E também você teve um projeto que chamava Fantásticos Frenéticos, que era em hospital psiquiátrico. Isso. Eu trabalhei por 4 anos nos Doutores da Alegria. E quando eu estava, um dos motivos que me fez sair dos Doutores foi a proposta de fazer esse projeto no hospital psiquiátrico. Nós trabalhamos em dupla nos Doutores da Alegria, e eu estava sempre indo para o hospital com o meu parceiro daquele hospital. Cada ano muda o hospital e muda o parceiro. E sempre tocava o telefone desse meu amigo, era um amigo dele, que não era meu amigo, convidando ele para fazer um projeto no hospital psiquiátrico. E esse meu amigo falou, esse cara fica me ligando, eu não quero fazer palhaço no hospital psiquiátrico. Mas eu acho que isso pode ser legal. Passa o telefone do cara para mim. Eu comecei a falar com esse cara, que é um psiquiatra, que virou um grande amigo meu. Hoje eu sou padrinho da filha dele e tudo mais. E eu me encantei com a ideia, porque eu sempre tive uma proximidade com a loucura, porque a escola que eu estudei, o prédio onde eu morei era vizinho de um hospital psiquiátrico. Eu cresci vendo o pátio do hospital psiquiátrico lá em São Paulo. Um dos primeiros longas que eu fiz era o Bicho de 7 Cabeças, que era também um hospital psiquiátrico. Aí esse cara me procurou, nossa, a loucura fica me procurando, né? E eu fui fazer uma visita com ele no hospital psiquiátrico sem palhaço. Fomos conhecer o ambiente e eu fiquei absolutamente encantado e muito instigado em fazer isso. E nós fizemos durante 3 anos. Teve um episódio em que você acabou abandonando esse flerte com a loucura, né? Sim, Conta pra gente como é que foi. Porque eu fiquei muito encantado logo no começo, porque eu tinha uma visão um pouco romântica da loucura, de que era um modo de estar no mundo mais liberto, que as pessoas não seguiam os padrões, que eram pessoas que tinham atitudes subversivas, tudo mais. E eu, realmente, no primeiro momento, fiquei muito encantado. Eu lembro que teve o meu primeiro aniversário, depois que eu estava trabalhando nos Fantásticos Frenéticos, um dia eu falei, nossa, Hélida, fico pensando em convidar meus amigos para minha festa, acho chato, eu queria fazer minha festa com a turma do hospital psiquiátrico, eles são muito mais legais. E tinha uma atividade lá do Hospital Dia que era uma rádio. E tinha um paciente, que era um paciente que eu fiquei amigo e tal, que ele todo dia cantava sempre a mesma música na rádio, The Winner Takes It All. E isso era engraçado, ABBA. né? ABBA. E The Winner Takes It All, num hospital psiquiátrico, não tinha nada a ver, né? E aí, nesse dia que ele estava cantando, tinha um rapaz do meu lado, um rapaz que, por sinal, não gostava muito de encontrar os palhaços, ele era meio avesso a gente. E quando o cara pegou o microfone e começou a cantar The Winner Takes It All, rolava uma debandada. Todo mundo via, meu Deus, ele vai cantar aquilo de novo. E ele cantava lá, preso os pulmões, emocionava, chorava e tal. E o carinha que estava do meu lado, um paciente, abaixou a cabeça assim, botou na mão e falou assim, como eu vim parar aqui? Aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa, eu percebi o pesadelo que aquilo tudo, e eu comecei a experimentar o que era que o cara estava vivenciando, entendeu? Eu falei, nossa, aí eu me senti esses caras que ficam assistindo o programa de imprensa marrom, sabe? Que fica se regozijando com a miséria alheia, com o sofrimento alheio. Eu falei, cara, eu sou um pulha, né? Eu tô aqui tendo o prazer de ver a derrocada dessas pessoas. Fiquei mal comigo mesmo e entrei numa crise e tudo mais. Mas a gente continuou o trabalho apesar disso. Mas aí aconteceu que, por coincidência ou não, o Fred, esse meu amigo que era psiquiatra, mudou para Alter do Chão, saiu de São Paulo, e eu mudei para Itu. Então, nós dois, o projeto acabou porque a gente saiu de São Paulo. Mas foi um projeto que me transformou bastante, porque foi um aprendizado muito grande, tanto os Doutores da Alegria como esse também, porque você toma contato com pessoas que têm histórias de vida muito diferentes das nossas, né? Que passam por vivências muito limites, né? Nando, a vida profissional foi correndo, né? Para e passo com a evolução da doença. Então, entre um surto e outro da doença, você precisou de apoio de terapia ou foi buscar apoio em religião? Então, quando eu voltei para o Brasil, de 90, quando eu recebi o diagnóstico e tudo mais, eu voltei e fui fazer terapia. Fiz terapia por 11 anos. Mas eu não fui fazer terapia para me consolar. Era uma atitude meio de, assim,
de combate. É uma doença autoimune, então sou eu que causo a doença. Então o inimigo, no caso, sou eu. É preciso conhecer o inimigo, né? Então, para conhecer o inimigo, eu vou fazer terapia. Eu procurei muitos outros tratamentos, além do tratamento alopato. Eu fiz durante muito tempo antroposofia, até hoje eu faço homeopatia. Procurei um pouco de tudo. Eu fui no Dr. Fritz. Você começa a procurar um pouco de tudo, né? Aquela lógica de assim, bom, não tenho nada para perder, né? O não eu já tenho, então o máximo que pode acontecer o que vai acontecer eu continuar do jeito que eu estou, então eu vou tentar, né? E você chegou a tentar um curandeiro também, que aí foi um charlatão que acabou piorando a sua doença, Sim. né? Até para um alerta para as pessoas, né? Claro. Você pode contar essa história? Sim, porque muitas pessoas, na maior das boas intenções, muito amorosamente, vêm me falar de tratamentos. Eu ouvi falar de não sei... E eu recebi muitas dessas informações e ia atrás de todos. Agora eu parei de ir, já faz tempo, na verdade. Um pouco nessa política de vou tentar. E esse daí foi meu pai que falou. Ele falou, Nando, eu ouvi falar de uma pessoa que era um fitoterapeuta. E eu fui fazer com fitoterapeuta, ainda mais que um fitoterápico, não vai me fazer mal, beleza. E comecei a fazer o tratamento e realmente comecei a ter uma melhora incrível. Eu fazia o espetáculo Jogando no Quintal, que é o espetáculo de improvisação de palhaço, que ficou em cartaz em São Paulo por 12 anos. E tinha um ensaio bem puxado. Eu lembro que eu melhorei muito. Eu larguei a bengala, eu ia pro ensaio de ônibus, ia e voltava. Eu tive uma melhora incrível. Só que paralelo a essa melhora, eu comecei a engordar muito e tive uma meningite herpética, nunca tinha ouvido falar disso, herpes na meninge. E aí comecei a ter um problema de necrose no joelho ao longo desse ano. Eu fazia consultas anuais com o neuro. Quando eu entrei no consultório do neuro, assim que eu abri a porta, ele falou, você está fazendo uso de corticoide? Eu falei, não. Eu falei, tá. Aí eu comecei a contar todas as melhoras que eu tive, contei essa coisa toda. E ele falou, não, você está tomando corticoide, se você quiser levar no Adolfo Lutz esse líquido que o seu fitoterapeuta está te dando, você leve, eles vão comprovar que é corticoide, mas eu com a minha experiência, o rosto inchado, todas as melhoras, isso é uso de corticoide. E a partir disso, isso foi em 2004, 2005. E a partir desse, aí eu suspendi imediatamente o tratamento, que não era fitoterápico, coisa nenhuma, mas eu passei a ficar córtico-dependente. Eu tirava a cortisona, os meus sintomas todos pioravam, eu tive que começar a tomar cortisona meio que todo mês. E foi a partir daí que a doença virou progressiva, que é outra forma da doença se manifestar. Então, a partir desse momento eu falei, chega, não vou agora, as pessoas vêm falar 1000 coisas para mim de tratamentos, e eu passei a ser mais seletivo, assim, porque eu me dei mal, né? Se voltou mais pro convencional, né? Não só pro convencional, eu sigo homeopatia, que hoje em dia talvez a homeopatia já seja convencional, não sei, acupuntura, mas mais do que seguir o convencional, eu comecei, isso já um pouco antes, a perceber que eu era o responsável pelo meu processo terapêutico, entendeu? E aí, em 2009, Isso. que você se lançou no transplante de medula. Foi quando a doença ficou dessa forma que eu falei, que ela passou a ficar progressiva secundária. A esclerose múltipla, depois que você tem um surto, ela vai deixando sequela. Passado o surto, você não volta ao estado que você estava antes do surto, vai ficando sequela, elas vão se somando. Elas vão se somando. Só que aí chegou um momento, depois desse tratamento que eu acabei de contar, que ela passou para uma forma que chama progressiva secundária. Secundária porque tem algumas escleroses que já de cara são da forma progressiva. E tem outras que elas passam de remissão, de crise e remissão da crise para a forma progressiva. Foi a minha, por isso que chama progressiva secundária. E como o nome disso é progressiva, você vai piorar sem parar. A piora é continuada. E aí nessa hora eu falei, não quero, né? Eu já estava usando uma bengala nessa época, eu falei, se eu vou só piorar, daqui a pouco eu vou estar com 2 bengalas, daqui a pouco cadeira de roda, daqui a pouco uma cama, eu não quero. E aí que eu larguei o meu neuro, fui procurar um outro neuro, e esse outro neuro me falou que tinha um tratamento experimental, porque aquele primeiro neuro foi que não tinha muito o que fazer. Não falou com essas palavras, mas trocando em miúdos que era isso. Virou progressiva, a gente tem que tentar ralentar o ritmo da piora, mas ela vai ser continuada. Aí eu não gostei. Isso eu falo no espetáculo também, a história que eu falo de perceber que às vezes se você não dramatiza as coisas podem se resolver de um modo mais fácil. Então no espetáculo eu falo, meu médico falou que a minha doença agora só ia piorar, que não tinha nada para fazer. Tudo para você, a vida, o sucesso, pobre de mim. Troquei de médico. Aí eu fui para outro neuro, e outro neuro falou que tinha um transplante de medula, que é um tratamento experimental. Hoje em dia não sei se ele ainda é experimental, mas na época era, que se trata de você dar uma espécie de um reboot no seu sistema imunológico, porque é um autotransplante de medula.
como a doença é autoimune, esse autotransplante você primeiro tira uma célula-tronco do seu sistema imunológico, aí você é submetido a uma dose de quimioterapia super forte, que zera totalmente o seu sistema imunológico. Você fica sem defesa alguma, então você fica numa área isolada do hospital, é um tratamento meio desgastante. E aí você reinfunde aquela célula-tronco que passa por um processo muito maluco, que eu não sei o que é, que eles falam que apaga a memória da célula-tronco. Então eles reinfundem essa célula-tronco desmemoriada, que aí nasce um novo sistema imunológico que não te ataque. E o resultado efetivo, como é que foi? O resultado efetivo foi legal, porque desde 2009 eu não tenho novos surtos. A gente controla os surtos fazendo ressonâncias magnéticas. E desde 2009 eu faço ressonâncias magnéticas anuais. Primeiro, logo que acabou o transplante, eu fazia semestrais. E realmente não tem novos surtos. Então, o transplante deu certo. Mas, sempre tem um mais, apesar de ele ter dado certo, eu tive novas pioras. Apesar de não ter novos surtos, eu piorei muito um sintoma meu, que chama espasticidade muscular, que é um enrijecimento da musculatura. Então, hoje em dia eu uso 2 bengalas canadenses. Quando eu me internei para fazer o transplante, eu usava uma bengala convencional. Então eu piorei. Apesar de não ter novos surtos, eu piorei. Mas eu falo assim, se tivessem me falado do transplante de medula antes, eu teria feito antes. Se falarem para mim, se você fizer um novo transplante agora, você melhor, eu faço de novo. Porque parar de ter surto foi incrível. Porque o lance do surto é uma coisa desgastante, porque você acorda uma manhã e você desconfia, fala assim, nossa, minha mão está estranha, está esquisita, será que é um novo surto? Aí leva uns dias para você constatar, então é super desgastante. E tem ano que você tem 4 surtos, aí você fica um ano sem ter surto. Então essa rotina de sempre estar, será que eu estou tendo novo surto, será que eu não estou? Será que isso é sequela? Quando você está mais cansado, os sintomas da sequela ficam mais ativos. Então você fica, será que isso na verdade é a sequela que está um pouco mais evidente porque eu estou cansado ou não, isso é um novo surto? Então é uma coisa estressante. Nando, além de cessarem os surtos, você conta no livro que houve um ganho pessoal aí com relação a enxergar o próximo, né? Você fala, pelo fato de eu ter experimentado estar do lado do mais frágil, né? Experimentei a pujança redentora do amor ao próximo. Explica como isso transformou você. Então, essa coisa do outro foi um processo que eu fui vivenciando ao longo da esclerose. Porque eu nunca fui um cara tão descoordenado como eu passei a ser com a esclerose. Eu comecei a experimentar situações nas quais eu me via no papel daquilo que eu achava que era do outro, não eu. Então, por exemplo, jogar futebol. Eu nunca fui o craque do time, mas nunca fui o pior jogador do time. E passei a ser. Então, quando eu passei a ser o pior jogador do time, eu falei, nossa, mas esse papel não é o meu, esse cara não sou eu. Esse cara sempre é o outro, essa entidade, outro, não sou eu. Eu comecei cada vez mais a me aproximar dessa coisa que eu sempre aprendi, que não era eu, que era o outro. Essas limitações não era comigo. Eu sempre, eu não me reconhecia como sendo aquele cara com aquele monte de limitação, mas me identificava com o outro do que comigo mesmo. E eu comecei a perceber que eu era alvo sempre da ajuda do outro, o outro que vinha sempre me ajudar, essa coisa toda, né? E no transplante de medula isso ficou mais intensificado, porque, como eu falei, é um tratamento muito desgastante, tem um momento no qual você fica sem defesa nenhuma, fica numa área isolada, e o ápice da quimioterapia, nossa, era um horror. Sabe quando você toma, aquela adolescente, você tomava um porre e acordava no dia seguinte e falava assim, nunca mais vou beber na minha vida. E aí é como se alguém chegasse nesse dia que você fala, nunca mais vou beber na sua vida, com uma jarra de Cuba Libre e falava, você vai ter que tomar essa jarra. Era assim que eu me sentia no transplante, porque eu tomava quimioterapia, acordava no dia seguinte péssimo, cansado, enjoado, aí abria a porta e entrava mais uma dose de quimioterapia. Eu falei, gente, eu vou ter que tomar isso 5 dias seguidos assim, entendeu? Então, muito punk, muito desgastante. E eu fiquei dependente do outro para tudo. Eu não conseguia me trocar, sentar nada, eu dependia dos outros para fazer tudo. Então, de novo, eu fui me aproximando dessa figura do outro, que eu já vinha experimentando por conta do avanço da doença. Mas, o que eu reparei, eu conto quando pergunto do transplante, que eu acho que talvez a mudança principal tenha sido a mudança anímica e não a clínica. Porque nesse período de muito desgaste, de expectativa, se o transplante vai dar certo, depois quando você reinfunde a célula-tronco, você fica esperando o que eles chamam de dar o pega, que é essa célula-tronco se ligar de novo na sua medula, passar a produzir de novo os leucócitos, essa coisa toda. As enfermeiras, os médicos,
os faxineiros, todos eles, eu fui notando que eles eram muito identificados comigo. As enfermeiras, quando estava esse momento do pega, esperando o pega, elas entravam e eu percebia que era real, assim, não foi ainda hoje, Nando, mas... E eu comecei a experimentar ser alvo do sentimento de compaixão, mas não da compaixão piegas, de uma compaixão genuína, do cara que você conseguir se colocar no papel do outro e passar a vivenciar junto comigo a história. Então eu fiquei muito encantado, muito agradecido, e eu digo que eu recuperei a fé na humanidade. Que bom. Porque eu falei, essas pessoas são tão generosas, elas estão tão vivenciando a história comigo de verdade, sabe? Todos, enfermeiros, médicos, todo mundo da equipe do transplante de medula, eu percebia que eles estavam muito junto comigo, assim, de verdade. O dia que deu pega, a enfermeira entrou feliz da vida, e não era uma coisa falsa, era real, eles estavam comigo naquilo tudo. E aí eu sempre fui um adolescente, muito descrente da humanidade. As pessoas morrem de fome, eles queimam arroz para regular preço. E nesses 45 dias que eu fiquei internado, eu tomei contato com um lado que eu acho mais positivo, mais luminoso do ser humano, porque está tudo aí, né? Teve também um outro episódio que trouxe muita luz para sua vida e transformou, né? Eu acho que trouxe mais sentido, mais significado para sua vida, que foi a chegada do seu filho Léo. Eu queria que você falasse sobre esse momento e sobre esse significado. De novo, eu volto na história do problema ser solução. Porque a gente resolveu engravidar, eu e a Hélida, e a gente tentou, não conseguiu. Aí a gente foi procurar um médico, e aí a gente passou a fazer inseminações artificiais, e a Hélida já, depois, ia muito desgaste, porque você fica acompanhando. Você não pode pensar nisso. Mas como eu não posso pensar? Todo semana em semana você ia no médico, fazia ultrassom para ver se estava ovulando. Uma piração. Fizemos 7 inseminações, e aí, bom... Vai ficando traumático. E aí uma hora a Hélida falou, não quero mais, chega. Eu falei, o corpo é dela, né? Eu queria continuar. Ela falou, mas eu não quero mais, chega, vamos adotar. E aí entrou a ideia da adoção. E aí eu sempre muito resistente, porque eu tinha aquela fantasia de querer gerar um filho e tudo mais. E então a gente primeiro falou que a gente queria, eu falei para ela, beleza, vamos adotar, mas vamos pegar uma criança de no máximo 6 meses. Aí a coisa foi demorando, porque é difícil. Aí quando nós estávamos 3 anos, já tínhamos feito todo o processo lá no fórum, já estávamos há 3 anos na fila. Um dia ela me chamou e me colocou no colo e falou, e aí, vamos adotar ou não? Porque com 6 meses a gente já viu que não dá. Vamos colocar 5 anos? Não, 5 anos, calma, de 6 meses para 5 anos é muito. Aí eu negociei, vamos colocar 3 anos? Vamos, beleza. Aí na manhã seguinte eu tinha aqui no fórum, porque eu tinha sido chamado para fazer um recadastramento. E quando eu cheguei no fórum, já conhecia todo mundo, então a psicóloga falou, tudo bem. Falei, eu vim fazer o recadastramento e tal, mas eu conversei com a Hélida ontem e nós vamos mudar. Não vai ser mais de 6 meses, nós vamos passar para 3 anos. Daí ela falou, então o seu filho chegou ontem. Opa! Aí ela falou, vai fazer o recadastramento e não vai embora. Eu falei, claro que eu não vou embora, você falou que meu filho chegou, eu fiz o recadastramento, ela veio conversar comigo, então ela veio com a lista e falou, olha, deixa eu ver, checar. Não, realmente, porque ontem foi encaminhado para adoção uma criança, e na hora eu lembrei de você e da Eda, mas eles querem só de 6 meses, eles já tem 2 anos e meio e tal. Aí ela chegou, não, então se você vai mudar para 3 anos, vocês são o próximo, o filho de vocês chegou. E aí a gente teve essa experiência de, primeiro você vai visitar a criança e tudo mais, mas o nosso processo foi todo fora do normal, porque foi em uma semana, nós fomos visitá-lo no domingo, no sábado ele já veio para casa. O juiz, a gente fazia visitas diárias, e um dia visitamos domingo, segunda, na terça-feira a moça falou, olha, a dona do abrigo falou, olha, vocês foram embora ontem e o Léo ficou chorando, e a gente perguntou por que ele estava chorando, falou, porque meu pai e minha mãe foram embora, não sei o que lá. E ela falou, não é comum, tem um tempo de rolar esse encontro, né? E com a gente foi super rápido. E aí eu lembro que no sábado, a gente foi, na quinta-feira nós fomos com o juiz, ele deu a guarda provisória pra gente, também tudo super rápido. Aí no sábado a gente saiu de casa e falei, você tá ligado, é que nós não estamos indo numa videolocadora buscar um filme, nós estamos indo buscar o nosso filho, né? Uma experiência muito forte, né? Muito emocionante. Aí nós chegamos lá, eu já conheci ele pela foto e tudo mais, a gente já tinha visto esses dias, fomos pegá-lo e ele voltou para nossa casa. E aí a surpresa para mim foi que eu lembro a primeira vez que eu o vi, no domingo, né? Eu tinha visto ele pela foto, no domingo quando eu fui ver, que a gente chegou no abrigo, era um portão inesquecível, era um portão de grade e tal, e tinham várias crianças, nesse abrigo tinham 11 crianças,
e tinha uma que estava andando com o triciclo, cor de laranja, e eu, assim que eu vi, eu identifiquei com o falei, aquele é meu filho. E aí me veio um monte de dúvida na cabeça. Falei, mas é uma criança de quase 3 anos, eu vou ter que amar ele como meu filho, como é que vai ser isso? Que história é essa? E aí eu fiquei absolutamente surpreso, porque eu entrei lá, peguei ele no colo, a gente começou a conversar, comecei a brincar com ele, e você é atravessado por um sentimento de amor, que eu não sei de onde vem, eu não sei que porta que abre, não sei onde está guardado tudo isso, da onde que vem, que meio que falta ar, você fala assim, cara, da onde vem isso tudo? Que lugar, onde estava represado esse amor todo? E aí, bom, aí ele veio para casa, e aí, enfim, um apaixonamento total e completo, né, de você ver atravessado por um amor que eu não imaginava que existisse. Não é possível que exista um amor desse tamanho, né? E que é de uma hora para outra, assim, puf. E até eu lembro que eu comentei com ela, eu falei, nossa, esse papo, né, falando de religião, tá, esse papo do amor ao próximo, então eu acho que se nós fôssemos capazes de amar todo mundo do jeito que nós amamos o nosso filho, e todo mundo fosse capaz de amar desse jeito, a humanidade ela salva, né? Porque é um amor absolutamente incondicional, e você faz tudo com o maior prazer pelo outro, né? A razão da sua vida deixa de ser você, passa a ser o outro, né? Você consegue abandonar um pouco essa coisa autocentrada, narcísica e tudo mais, e o seu eixo, a sua referência passa a ser o outro, você passa a fazer tudo pelo outro, né? Uma experiência muito transformadora. Muito bom. Nando, hoje, quais são os sintomas que você ainda tem da esclerose múltipla, apesar do transplante, né? Como é que é a sua vivência, o seu dia a dia? São 26 anos, né? Então eu tenho muitas sequelas. Basicamente, eu perdi bastante força e coordenação nas pernas, na mão. A maioria dos meus surtos pegaram as pernas. Então, hoje em dia, eu caminho com 2 bengalas canadenses. Equilíbrio, essa coisa toda, para mim é muito difícil. As mãos, como eu falei, também estão coisas pequenas, você vai abotoar a camisa. Eu guardo as minhas camisas abotoadas, eu visto como se fosse camiseta. Entendi. Porque eu abotoo, mas eu levo 10 minutos para abotoar. Uhum. Brinco, eu peço para ela, agora peço para o Léo colocar o brinco para mim. Porque coordenação motora fina, eu perdi, minha letra ficou horrorosa. E eu tenho um dos sintomas da esclerose, é a fadiga crônica. É uma das coisas que mais me chateia, porque você tem vontade de fazer as coisas, mas eu estou sempre cansado. E primeiro teve um momento da vergonha, né? Porque, eu acordava e falava, minha diarista está em casa desde as 8 da manhã, eu estou aqui dormindo até as 10 da manhã, né? Que vagabundo. Mas não é vagabundo. Eu até falava, Elida, quando eu acordar, comenta com a diarista. Fala assim, nossa, o Nando ficou gravando o comercial até as 3 da manhã, porque eu tinha vergonha de ficar... Mas a fadiga crônica é muito chato, porque eu fico... É um sintoma. É um sintoma clássico da esclerose. A urgência urinária, que também é uma coisa que traz um monte de dificuldades, de constrangimentos, e que acabam tendo muitas histórias engraçadas, que eu conto no livro, no espetáculo, muitas histórias engraçadas. É impressionante porque na comédia tem umas coisas que são clichês que sempre funcionam, toda a questão que é ligada à escatologia funciona na comédia, né? Então a questão da minha dificuldade Você conta isso. Eu conto várias, tem peça. muitas histórias que eu vi, são 26 anos, né? E a urgência urinária foi uma das primeiras coisas. Então tem muitas histórias engraçadas no espetáculo, eu conto várias, aqui no livro eu conto algumas também. Você volta com o espetáculo em 2017, né? Eu volto a temporada no Tucarena a partir de março, sempre às quintas-feiras, às 9 da noite. E janeiro e fevereiro eu vou fazer uma pequena temporada também no Teatro da Livraria da Vila, no Shopping JK, lá em São Paulo. E essa temporada vai ser aos sábados e domingos. Então janeiro e fevereiro, sábados e domingos no Shopping JK. E a partir de março, no Tucarena, quinta às 9 da noite. Muito bom. Quem quiser ver o Nando já sabe aí onde ver. Se fosse fácil não teria graça, né? O livro também você encontra, né, nas livrarias. Ele é vendido nas livrarias, dá para comprar pela internet, dá para comprar também com a editora, porque às vezes tem gente de outros estados e talvez em outros estados não seja tão fácil encontrar o livro. Aí dá para pegar pela editora, eles despacham o livro também, a editora Grua. E antes de encerrar, Nando, eu queria que você respondesse como o comendador Nelson, que é o seu palhaço, né? Como que ele encara a vida, o universo e tudo mais, usando aí uma expressão bem nerd. Eu acho que
por paradoxal que pareça, a esclerose múltipla acabou desenvolvendo em mim um sentimento grande de gratidão pela vida, por estar vivo, porque eu acabei vivenciando a história de que no futuro eu vou estar quase sempre pior do que eu estou hoje. E isso tudo me fez valorizar o presente, valorizar as coisas que eu tenho e tal, porque eu olho para minha trajetória e falo, nossa, tinha uma época que eu reclamava de não conseguir fazer tal coisa, hoje eu daria tudo para fazer aquela coisa que eu fazia naquela época e não faço mais hoje. Então eu fui cada vez mais aprendendo a valorizar as coisas que eu tenho, mas de fato, assim, não como uma proposta, preciso valorizar. Eu reconheci que eu fiquei um cara mais grato, assim, e com a sensação de que a vida é uma oportunidade que eu não quero falar assim, poxa vida, eu tenho esclerose múltipla, tenho um monte de limitação, tá, qual que seria a alternativa? Eu tô vivo, tá ótimo, com esclerose, sem esclerose. Me encanta muito a ideia de existir. Eu falo, nossa, eu existo, eu tô aqui, eu tenho esclerose, não tem, pouco importa, eu tô aqui, eu quero aproveitar minha vida, entendeu? Eu sou muito grato por existir, e eu acho que isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo por conta da esclerose. Nando Bolognesi, muito obrigada pela sua presença aqui no Lado a Lado. Foi uma entrevista muito especial. Eu agradeço imensamente, desejo todo o bem para você, para a Hélida, para o Léo, para toda a sua família. Um Feliz Natal para você, que você curta muito isso em família, tá bom? Obrigada. Para você também. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Prazer foi meu. Legal. E obrigada a você que nos acompanha aqui no Lado a Lado. Se você gosta, curta, comente, dê um like, inscreva-se no nosso canal. Um bom Natal para você, boas festas, fiquem com Deus e até 2017.